Vamos ver se está tudo ok. Boa noite, pessoal do TikTok. TikTok ainda não começou. YouTube. Estamos esperando. Aí. Boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui. Só um minutinho que eu estou fazendo os últimos testes. Aí. É isso aí. Boa noite, pessoal. Tudo ok com o áudio? Vai colocando aí tudo, se está tudo ok com o áudio. Está tudo ok com o vídeo. Vamos para mais uma live de domingo, né? Nosso papo de recuperação, como de costume. A gente tem 3 transmissões ao vivo por semana aqui no canal, né? Então vamos para mais uma transmissão ao vivo aqui do SOS. Vamos falar hoje se é possível, né? Parar de usar droga sozinho, largar algum vício sozinho. Eu fiz um vídeo hoje de manhã anunciando que a gente ia falar comigo. Sobre isso, a gente vai bater um papo e também vamos responder perguntas, tirar dúvidas, podem colocar suas perguntas aí, tá ok? Obrigado aí pelo presente já chegou dando presente para mim aí, obrigado pela rosa, boa noite. Como é que vocês passaram de fim de semana, né? Fim de semana tranquilo, sem beber, sem usar, tudo tranquilo? Então tá bom. Espero que sim, né? Espero que sim. Bom, os avisos, né? Segue a gente no TikTok, segue a gente no YouTube, segue a gente no Instagram, @SOSSobriedade. Acompanha a nossa programação de conteúdos semanais, tem vídeo praticamente todo dia, tanto no TikTok quanto no YouTube. No Instagram tem muita postagem também. Faça parte da nossa comunidade gratuita. No TikTok tá aqui na bio o link, no YouTube tá na descrição do vídeo, tá? Lá dentro tem grupo de prevenção de recaída, é gratuito, no WhatsApp, no Telegram. E se você quiser ajudar o canal, seja membro da Academia SOS. A Academia SOS é uma área de membros que tem muito vídeo aula, livro digital sobre recuperação, sobre vício, sobre dependência química, material de apoio, material e curso de capacitação para profissionais, certo? Programação neurolinguística aplicada ao tratamento de vícios e dependências. Tem muita coisa lá. É um centro de formação, de recuperação, tem muito conteúdo lá. Certo? Seja membro da Academia SOS. No TikTok o link está na bio e no YouTube o link está fixado no chat ou na descrição do vídeo, tá ok? Vão colocando as perguntas, pessoal, com interrogação de preferência, para mim saber que é uma pergunta, tá? Porque quando tem muita gente, muito comentário, eu só leio as perguntas, tá ok? Então, daí eu acabo deixando passar aí um ou outro aí, comentário, às vezes a pessoa faz pergunta e não coloca a interrogação, né? Boa noite, Rodrigo. Sou muito grato a você pelos incentivos que me ajudou no meu canal. Legal, Alicial. Parabéns aí pelo seu canal. Espero que ele cresça. Né? Dá trabalho, viu? Já vou falar. Dá trabalho para crescer, mas cresce. Afinal, é possível parar de usar droga sozinho, pessoal? Coloca aí nos comentários. O que vocês acham? É possível parar de usar droga sozinho? Né? Essa questão do parar sozinho, às vezes, né, eu vejo até nos comentários, né, ela é cheia de equívocos, eu acho. Eu, na minha opinião, acho que tem muito equívoco. Né? Primeiro porque, assim, a pergunta é possível se livrar das drogas ou dos vícios sozinhos? Sim, é possível. Na teoria, sim. Né? Existem pessoas que até conseguiram, mas tem umas coisas para se considerar. Né? Por exemplo, eu vejo, esses dias eu vi alguém falando assim, mas a pessoa ela não prestou atenção no próprio comentário que ela fez. Ela entra em contradição no que ela disse. No próprio comentário dela, ela entra em contradição. Eu vi um comentário assim: eu parei sozinho, graças à minha família e a Deus eu consegui. Você tem que decidir. Ou foi sozinho, ou foi com a ajuda da sua família e de Deus. Porque a pessoa fala que parou sozinha, mas graças à ajuda da família e de Deus conseguiu, é contraditório esse comentário. Porque se a família ajudou e se Deus ajudou, então não foi sozinho. Para começar, né? Então a gente tem que ver isso. Ou é sozinho ou não é. Você tem que decidir. Certo?
E eu vejo muita gente, quando eu faço essa pergunta nos comentários, principalmente eu fiz o vídeo hoje de manhã, né, e rendeu boas visualizações, né, porque realmente é um tema que muita gente vem falar, eu parei sozinho, graças a mim, eu e Deus foi sozinho. Opa, então se teve a ajuda de Deus, não foi sozinho. Ou Deus não existe para você falar que foi sozinho, entendeu? Porque a pessoa, ao mesmo tempo, ela fala que teve a ajuda de Deus, e ao mesmo tempo ela fala que foi sozinho. De duas, uma, né? Ou não teve a ajuda de Deus, ou ela não tem tanta certeza assim se Deus ajudou ela, porque ela fala que Deus ajudou, mas fala que foi sozinho, entendeu? Então, assim, tem muita contradição nesse parar sozinho, né? Pelo menos é o que eu observo. Segunda coisa, às vezes, a pessoa ela entende que parar sozinho sem a ajuda de um tratamento, tá? Pode até ser sem a ajuda de um tratamento, mas é o que eu estava falando. Ou a pessoa se apegou a uma religião, ou a pessoa se apegou à família, a família ajudou. Então não é sozinho, tá? Eu sempre falo, a gente não faz nada sozinho. Por isso que assim, por isso que eu coloco assim, na teoria é possível parar sozinho, mas na prática não é isso que acontece, porque a pessoa não para sozinha. Ela se dá o mérito a ela, mas na verdade ela não para sozinha, né? Ela tem algum tipo de suporte, pode não ser um tratamento, certo? Convencional, mas ela tem algum tipo de suporte, né? Então não é bem sozinho. Segundo, algumas pessoas param de usar sozinha, mas nem todas as pessoas que param sozinha sofrem de dependência, tá? É importante a gente também separar isso, porque às vezes a gente vê no comentário a pessoa falando assim: ah, eu parei sozinho, mas você era dependente químico? Você foi diagnosticado com dependência química? Porque se você não foi, se você era um usuário social, recreativo, ou até dava umas abusadas de vez em quando, mas ainda não sofria de dependência, então é outra história, não é o seu caso que a gente está falando aqui, a gente está falando de pessoas dependentes, né? Um dependente químico, crônico, né? Uma pessoa que sofre do transtorno crônico de dependência consegue parar sozinho? Então, daí, quando você parte do princípio quando você pega esse público que é realmente muito dependente de substância, aí fica mais difícil ainda parar sozinho, né? Então, tem essa questão que a gente tem que ver também. E nem todo mundo que fala que para sozinho, e isso serve como aviso até para quem está assistindo a live aqui, que vai ouvir pessoas falar assim: eu parei sozinho, vai ouvir nos comentários, tá? E pegar isso como verdade absoluta, ó, essa pessoa conseguiu, eu consegui. Não caiam nessa, por quê? Porque às vezes a pessoa que está falando que parou sozinho, ela nem é dependente. Você não sabe, você não conhece a pessoa, você está vendo um comentário dela, você não sabe quem que ela é, qual é o padrão de consumo dela. Às vezes ela nem é dependente, certo? Você não sabe. Então a pessoa que pode, por exemplo, a pessoa que pode falar aí nos comentários que parou sozinha, a gente não sabe se realmente ela tem um problema com dependência, certo? Para falar que parou sozinha. Então a gente tem que tomar cuidado também com isso, né? Certo? Aí tem outras coisas, né? As dificuldades, o parar sozinho, ele pode até acontecer, embora seja a minoria de pessoas, tá? Eu gosto de falar isso, eu falo a verdade. A minoria é a exceção que consegue parar sozinho, tá ok? Exceção mesmo, tá? Exceção mesmo. E grande parte dessas pessoas que alegam parar sozinho, às vezes não são dependentes, certo? Então tem essa consideração também. Mas assim, quais são. A gente tem que pensar assim, quando você vai parar de estar sozinho, existem uma série de dificuldades que quem está parando, fazendo do jeito certo, tem também, mas menor. Né? Eu posso colocar aqui, ó, quais são as dificuldades normais de uma recuperação? Lidar com a abstinência, lidar com a fissura, certo? Conseguir manter a motivação para mudar os comportamentos, manter-se motivado, difícil, certo?
Administrar o estado emocional que vai oscilar bastante quando para. Essas dificuldades, elas são inerentes a qualquer recuperação, de qualquer vício. Todo mundo que para vai passar isso em uma intensidade menor ou maior, certo? O problema é que assim, que sem a ajuda é tudo mais difícil, certo? É tudo mais difícil, né? Pense assim, por exemplo, você tem que fazer faxina na sua casa, sozinho e sem ajuda. O que é mais difícil? Você tem que consertar seu carro, sozinho e sem ajuda. O que é mais difícil? Você tem que pagar as contas da sua casa, sozinho ou com ajuda, né? Sozinho ou com ajuda, né? Sem ajuda ou sem ajuda não, sozinho ou com ajuda. O que é mais difícil? Certo? Você perdeu um ente querido, morreu ou está doente no hospital. O que é mais difícil? É passar por isso, sem ajuda ou com ajuda? Certo? Superar a morte de alguém. É mais difícil quando você é uma pessoa sozinha, sem ninguém? Ou é mais difícil quando você tem uma família para te dar apoio, vocês são unidos, você tem uma família, amigos, etc. Um fim de um relacionamento amoroso, o que é mais difícil? Ser sozinho, superar isso sozinho, ou quando você tem amigos? Quando você tem, por exemplo, uma terapia, um psicólogo para você ir lá e desabafar, falar das suas dores. Entendeu? Quando você, por exemplo, vai prestar um concurso público, o que é mais fácil, né? E o que é mais difícil? Você estudar por conta própria ou você fazer um curso preparatório com a ajuda de um professor que sabe? Então você viu quantos exemplos que tem? Que assim, todos esses exemplos que eu dei, dá para fazer tudo isso sozinho, não dá? Dá. Só que é muito mais difícil. Todos esses exemplos que eu citei. Então, é possível se livrar de um vício sozinho? Sim, é possível. Só que não é recomendável. Eu não recomendo. Entendeu? Eu não recomendo. Por causa, o nível de dificuldade é muito maior, entendeu? Sem ajuda, por exemplo, a pessoa não sabe realmente exatamente o que fazer. Ela não sabe o que fazer, certo? Ela vai na base do achismo, do que ela acha que vai funcionar. E nessa tentativa de achar as coisas, ela erra um monte de vezes, entendeu? E por errar, por ficar só na base do achismo, ela acaba tendo um número de recaída muito maior. Se quem já faz o tratamento às vezes sofre recaída, imagine quem faz tudo sozinho, né? Então as recaídas, os números de erros e recaídas são maior. Passar por uma recaída é mais difícil, porque tem a questão dos efeitos de violação da abstinência, que eu falei nas lives anteriores, né? Você pode até assistir as lives anteriores aí, ou no YouTube. No TikTok eu não sei se está disponível, mas no YouTube tá. Que eu falei do EVA, né? Os efeitos de violação da abstinência, que todo mundo passa quando recai, certo? E isso te desestabiliza psicologicamente, emocionalmente. Então, a recaída é sempre mais difícil para quem está tentando sozinho, né? E a pessoa também, quando tenta sozinho, ela começa a apelar para vários tipos de práticas sem eficácia comprovada. Entendeu? Ela vai para simpatia, ela vai para benzedeira. Tipo assim, não que eu não acredite nessas coisas, né? Eu acredito na ciência, para começar. Mas não que isso seja errado. Eu não critico quem faça, certo? Mas a pessoa ficar atirando para tudo quanto é lado, na esperança que isso vai salvar a vida dela e curar ela só fica batendo cabeça. Entendeu? Ela só fica batendo cabeça. É tipo você ter um problema de saúde, por exemplo. Entendeu? É tipo você ter vamos pôr um problema aí, sei lá. Ah, uma infecção, vai passar por uma cirurgia. Em vez de você ir direto no médico, não. Você vai na benzedeira, você faz simpatia, você passa debaixo de escada, você pega tudo quanto é tipo de erva que você não sabe nem se funciona ou não e faz chá e faz não sei o quê. Então você tenta uma porrada de coisa, entendeu? Em vez de ir no médico direto, né? Embora que para outras doenças isso acontece com menos frequência. Mas a dependência química, por falta de informação, as pessoas ainda não têm o entendimento de que isso é um transtorno crônico que precisa de tratamento, né? As pessoas têm uma resistência enorme de aceitar essa verdade, né?
E com ajuda é muito mais fácil, né? Não que seja fácil, vai ser difícil, mas com ajuda você tem um planejamento, você tem um plano de ação, entendeu? Você tem um plano de ação, você tem um planejamento, vai fazer uma prevenção de recaída com um profissional qualificado, né? Você vai começar, você já tem à disposição práticas já consolidadas e praticadas por muitas pessoas. Então, por exemplo, eu vou recorrer ao grupo de apoio, NA, entendeu? É uma prática que vem funcionando há mais de 70 anos, né? Desde 1938, praticamente. Então, quer dizer, quase 100 anos aí, né? Entendeu? Então, o que que acontece? Já são coisas consolidadas, né? Você não está arriscando, atirando para tudo quanto é lado. Embora ainda aconteça recaídas mesmo com tratamento, não tem como garantir imunidade à recaída, nenhum tratamento pode garantir isso, se garantir está mentindo, né? Ainda assim, o número de recaídas pode ser menor, e mesmo que quando você tem, o número de erros pode ser menor, né? Porque às vezes você tem um profissional ajudando, você tem um dependente químico em experiência ajudando, você tem a família ajudando, né? E mesmo que aconteça recaída, elas são mais estáveis, certo? Elas são mais estáveis. Você pega duas pessoas, uma pessoa que recai, que está tentando tudo sozinho, e uma pessoa que recai, mas está fazendo algum tipo de tratamento, a pessoa que está fazendo o tratamento, ela volta ao normal da recuperação mais fácil, mais rápido, mais estável. Ela consegue se estabilizar mais fácil que a outra pessoa, entendeu? Certo? Então, ela consegue se recuperar mais fácil. A estabilização é mais rápida quando uma pessoa ela tem ajuda, ela tem uma rede de apoio, né? E sem contar que uma outra coisa, né? Parar de usar sozinho, ela revela algumas questões psicológicas e comportamentais e algumas crenças que eu tenho que precisam ser trabalhadas no próprio tratamento, que a pessoa sozinha, ela nunca vai descobrir isso, certo? Né? Ela revela coisas para a gente refletir e fazer autocrítica. Quando eu quero fazer sozinho, o que que isso está me mostrando? Que eu sou arrogante, que eu sou autossuficiente, que eu tenho uma resistência enorme ao tratamento. Está mostrando. Por que que você resiste ao tratamento? Né? Que eu tenho medo de mudar. Um tratamento vai fazer eu mudar e talvez eu tenha medo de mudar. No fundo, eu tenho medo, né? E que eu só quero fazer o que eu quero, o que eu acho que é certo, né? Mostra muito a questão da autossuficiência, principalmente. O que que é autossuficiência? Eu achar que eu não preciso de ninguém, entendeu? Eu sou uma pessoa que eu não preciso de nada e de ninguém. Isso é autossuficiência, né? Então, o parar sozinho, ele tá mostrando isso para mim, né? Mas todo mundo, assim, todo mundo não podemos generalizar, né? Mas a maioria das pessoas, elas nunca começam toda pessoa que entende que precisa parar com alguma coisa, ela nunca começa buscando tratamento. Ela sempre vai tentar sozinho primeiro. É um caminho natural. Primeiro a pessoa vai tentar sozinha. Aí depois de bater muita cabeça, ela vai tentar alguma ajuda, né? Vai tentar fazer alguma coisa. Entendeu? Normalmente, a pessoa que chegou a ter algum tipo de tratamento, ela já tentou muita coisa antes e não conseguiu, certo? É um caminho natural. Então, não é que a pessoa tá errada em tentar parar sozinha. Ela pode tentar, né? Talvez até consiga. Mas isso é um caminho natural. A pessoa vai tentar primeiro sozinha, vai cometer uma série de erros, e depois ela vai até que ela cansa, né? De errar, de recair, de bater cabeça e acaba, né? Hoje com o auxílio da internet também ajuda bastante, né? As lives, essas coisas, a gente conscientizar as pessoas da importância de buscar ajuda, né? Vamos ver as perguntas, né? Cadê as perguntas, pessoal? Vamos mandar pergunta aí. Vamos lá. Aqui, ó. Rodrigo, quando fico bravo,
fico muito furioso. Isso pode ser um sintoma de abstinência? Não necessariamente, entendeu? Aí que tá. É... Isso assim, a irritação ela pode ser um sintoma de abstinência, certo? Mas isso nos primeiros dias ou nos primeiros 3 meses, tá? Depois não é mais. Você sabe por quê? E outra, é um perigo você pensar assim, porque daí o que acontece? O sintoma de abstinência ele passa a ser uma justificativa para tudo, entendeu? Ou seja, tudo que acontece comigo é porque é um sintoma de abstinência. E aí ele começa a virar uma justificativa, uma desculpa, tá? Ou seja, eu sou impossível, eu não consigo controlar minhas emoções, é uma coisa que eu preciso aprender em terapia. Tá vendo por que é difícil parar sozinho? Tem essas questões psicológicas e emocionais a serem trabalhadas também, que sozinho a pessoa não vai trabalhar, entendeu? Então, assim, só que daí o que acontece? Se tudo que acontece comigo eu associo o sintoma de abstinência, é como se eu tivesse assumindo que o problema não é comigo, o problema é a abstinência, e não os meus comportamentos. Certo? E a gente sempre fala aqui, a dependência química ela é uma doença psicológica, emocional, comportamental, tá? Nem tudo tem a ver com abstinência, e sim com o seu comportamento, com o seu psicológico, com o seu emocional, que precisa ser tratado, entendeu? Senão tudo vira. E é uma coisa que a gente vê muito em grupo de apoio também, né? Ah, o cara é muito ciumento. Ah, mas é adicto, né? Fazer o quê? Adicto é ciumento mesmo. Não, cara. Você tem um problema de insegurança, de autoestima grande aí que você precisa trabalhar. Para de ficar se escondendo atrás da sua adicção, entendeu? A gente fica se escondendo atrás da adicção, justificando nossos comportamentos, entendeu? Então, ficar bravo e furioso no começo, primeiro mês ali, segundo mês, né? Primeiro mês, segundo mês ali, talvez possa ter, né, ter relação com a abstinência. Só que depois disso, se você fica bravo, fica furioso, você precisa trabalhar suas emoções, seu psicológico, entendeu? Porque não tem nada a ver com a abstinência, tem a ver com um padrão emocional, psicológico, comportamental seu que precisa ser trabalhado, certo? Parte do tratamento da dependência química é o treinamento de habilidades socioemocionais, certo? Isso tem que ter no tratamento, né? Em comunidade terapêutica, por exemplo, a comunidade que eu trabalhava, a gente tinha uma dinâmica grupal que se chamava reforço comunitário, tá? O que é esse reforço comunitário? É uma reunião, é um treino de habilidade socioemocional, certo? Onde eu vou treinar falar e ouvir. Aprender a me comunicar de uma maneira certa, controlada emocionalmente, sem ansiedade, fazer uma crítica construtiva, ouvir uma crítica construtiva sem ficar bravinho e etc. Porque é importante isso para as minhas habilidades que eu preciso aprender. Tá sendo muito difícil ficar sóbrio, é sempre muito difícil, né? Ficar sóbrio não é fácil, pelo menos nos primeiros anos, certo? Seu grupo é o melhor grupo que eu já vi. Valeu, Araciel. Pessoal aí, ó, falando do grupo, participa do grupo lá. Vamos lá. Acredito que é mais difícil, mas é possível, sim. É o que eu estava falando, é muito mais difícil. Tudo o que a gente vai fazer é muito mais difícil fazer sozinho, entendeu? Então, olha lá.
Eu consigo parar sozinho, até quero, mas é difícil me ver sem o álcool devido à realidade cruel da vida e do mundo. Então, aqui já está mostrando uma dificuldade enorme de lidar com a realidade, né? Que é a dependência química se trata disso, dificuldade de lidar com a realidade. E é isso que tem que ser tratado em terapia. Entendeu? Qual é a dificuldade em viver a realidade? Se você tem dificuldade em viver a realidade, então você precisa aprender a viver com a realidade, né? A conviver com a realidade. Vamos lá, perguntas, pessoal, manda perguntas. Hoje a live foi até bastante curta, assim. Eu separei mais para bater um papo com vocês aí e fazer pergunta. Boa noite, Rodrigo. Tenho um cunhado que está bebendo demais, mas não quer ajuda. Você tem alguma opinião? Então, tem que ver se esse beber demais realmente é um padrão problemático de consumo. E se a pessoa não quer ajuda, o máximo que a gente pode fazer é tentar estimular a pessoa à reflexão, né, do quanto o comportamento dela está trazendo prejuízo. Porque se o comportamento dela não está trazendo prejuízo para ela não vai se conscientizar. Ainda mais numa sociedade onde o consumo do álcool é reforçado, certo? Júlio de Mari, boa noite aí, membro do canal, né? Obrigado por ser membro aí, vamos lá. Eu gostei desse comentário do Júlio de Mares aqui, né? Nem Jesus conseguiu sozinho, alguém ajudou ele a carregar a cruz. Não se iludam, exatamente, é uma boa analogia, né? Nem Jesus carregou a cruz sozinho, né? Ele precisou do empurrãozinho, entendeu? Boa noite, como faço para lidar com a abstinência e a ansiedade? Então, existem medicamentos, né, que aliviam a ansiedade, certo? Você pode ir no psiquiatra e pedir um medicamento para aliviar a ansiedade. A abstinência, ela vai ser inevitável. O que você pode fazer é boas práticas de recuperação, é o que eu falo, né? Ter boas práticas de recuperação. Tomar medicamento, frequentar grupos de apoio, evitar pessoas e lugares que incentivam o consumo, que vai ativar essa abstinência, que vai ser um gatilho para a abstinência, né? Começar a melhorar a saúde mental e a saúde física, né? Começar a cuidar da saúde mental e da saúde física, tudo isso vai ajudar, certo? Rodrigo, como começar a trabalhar minha realidade de forma a querer permanecer sóbrio? Tratamento, Matheus, não tem outro jeito. Fazer tratamento, terapia, entendeu? Terapia. Faz 40 dias que saí de uma internação de 90. Ando sonhando muito. Hoje passei perto de recair. Tem alguma orientação para mim, irmão? Então, é o seguinte: se você saiu de 90 dias, por que você saiu com 90 dias? Eles te deram alta ou você abandonou o tratamento? Se você abandonou o tratamento e está começando a sonhar, você está com sintoma de recaída. O que eu sugeri é para você voltar a fazer esse tratamento. Entendeu? Porque é isso que acontece quando a gente abandona o tratamento. Na verdade, o abandono ele já é um sintoma de recaída, tá? Se você está interrompendo um tratamento que não era para acabar naquele dia, você já está em processo de recaída, certo? O abandono, ele já por si só, ele já é um processo de recaída, porque significa que você interrompeu um tratamento antes do tempo, você não ouviu os profissionais, enfim, pelos motivos particulares seus, eu não vou julgar o motivo seu, eu não estou aqui para julgar o porquê que você talvez concluiu o tratamento com 90 dias. Às vezes você estava num hospital, aqueles de desintoxicação, que é só 90 dias, né? Então eu não estou aqui para julgar a sua decisão. O que eu estou falando é que 90 dias, às vezes, é pouco tempo, certo? E que isso é um sintoma de recaída. Abandonar tratamento é sintoma de recaída e começar a sonhar, dependendo do sonho, é sintoma de recaída. O que eu sugiro é que aqui fora você busque um tratamento também. Se você não quer mais voltar para a internação, tudo bem, né? Mas você tem que buscar um tratamento. Você tem que continuar. Participar de grupo de apoio,
Entendeu? Evitar lugares, evitar pessoas. O tratamento não acabou, 90 dias é muito pouco. Rodrigo, o cigarro foi a última coisa que você largou? Qual foi mais difícil para você parar com as drogas ou parar com o cigarro? Com o cigarro. Eu acho que com o cigarro foi mais difícil. Com o cigarro foi mais difícil porque assim, ahn, o cigarro todo mundo fuma à sua volta, né? Não tem como evitar. Porque a gente sempre fala aqui, né? Evita lugares e ambientes. Com o cigarro não tem isso, meu. As pessoas fumam em tudo quanto é canto. Entendeu? Você tem que aprender a conviver, não tem como evitar, né? Então é mais difícil. Estou sóbrio há 3 meses. O primeiro mês foi mais difícil, agora tá ficando tranquilo. Exatamente, o primeiro mês é mais difícil. Vamos ler as perguntas aqui, ó. Obrigado aí pelos presentes das lives. Muito obrigado, pessoal. Estou 8 dias limpo. Parabéns, Everton. Aguinaldo Ferraz. Pô, Aguinaldo é de Avaré aqui, não é? Seja bem-vindo, Aguinaldo. Parabéns aí. Dia 13 completou 20 anos sóbrio. Parabéns. Em janeiro de 19, quando terminei meu tratamento em uma comunidade. Não é fácil também, não é impossível. Mas sem o outro, eu não faço nada. Juntos somos mais fortes. Exatamente. Parabéns aí, Aguinaldo, pelos 20 anos. E exatamente, né? Sem, a gente não é nada sem as pessoas. A grande verdade é essa. A gente não é nada sem as pessoas. Uma coisa que eu gosto de sempre passar, né? O indivíduo ele só se desenvolve na coletividade, nunca na individualidade, tá? Eu gosto muito de pensar dessa maneira. A gente só se desenvolve no coletivo, no individual a gente não se desenvolve, tá? É na coletividade que a gente aprende, é na coletividade que a gente cresce. Assistindo seus vídeos e indo pro CAPS, será que dá certo? E o psicólogo pode passar algum remédio para mim parar de beber? Então, é um começo de tudo aí, ó. Os vídeos e o CAPS, certinho. Começa com o CAPS. O psicólogo, ele não passa remédio, mas o psiquiatra sim. Mas no CAPS tem psiquiatra, então já é um bom começo. Parabéns, é isso aí. Começa assim, Ronildo. Ele não se vê, ficou sóbrio por 2 anos e não se vê como é que é? Ficou sóbrio por 2 anos, teve uma recaída e não consegue mais voltar. Ele não se vê como um doente, não aceita ajuda. O que você acha desse caso? Então, quando a pessoa não aceita ajuda, entendeu? O que eu sempre oriento é tentar uma abordagem mais motivacional, de tentar aos poucos incentivando, evitar o confronto, tentar incentivar a pessoa a reflexão dos comportamentos dela, o quanto os comportamentos dela está trazendo prejuízo para ela, né? Tentar mostrar isso de uma forma que não seja um sermão, entendeu? Né? Aquele sermão, aquele confronto direto. Você tem que fazer isso, você deve fazer isso. Esse tipo de abordagem nunca funciona. Vamos lá, obrigado pelos presentes aí. Quando estava na ativa, aprendi várias coisas com você e ainda continuo aprendendo. Está me ajudando muito. Valeu, Marcos. Obrigado aí. Tamo junto. Quando estava na ativa, significa que você já está em recuperação, então. Parabéns aí. Vamos lá. Quem mais? Então, se a pessoa ele não se vê como um doente, não aceita ajuda. Então, quando a pessoa não se vê como um doente, fica difícil, entendeu? E assim, quando a pessoa não se vê como um doente, assim, a gente não precisa ficar tentando mostrar para a pessoa que ela é doente. Porque às vezes a pessoa não gosta de ser rotulada. Ela não está pronta para aceitar um diagnóstico tão pesado quanto a dependência química. Certo? Nem todo mundo está pronto para ouvir que é dependente químico. Né? Todo mundo passou por isso, a fase da negação.
Quantos anos passou negando que tinha um problema? Então, se a pessoa não aceita, não se vê como um doente, evite o rótulo de doente. Foca no comportamento. Tente levar a pessoa a uma reflexão sobre o quanto o comportamento dela traz prejuízo, sem rotular como adicto, como alcoólatra, como, entendeu? Isso dificulta o diagnóstico, dificulta a pessoa se motivar a buscar ajuda, entendeu? Tente ir por um lado muito mais, tem rótulos. Tipo assim, olha, o quanto que a pessoa, por exemplo, o comportamento de usar traz prejuízo às vezes no trabalho, na relação familiar, traz algum prejuízo para ela, distancia ela de um objetivo que ela tá querendo, entendeu? Então assim, você foca no comportamento, né? Em vez de focar no rótulo, entendeu? Quero convencer meu cunhado a frequentar o AA. Sou adicto há 15 anos. Ele pensa que tem controle do álcool. Ele não sabe o que é adicção. O que eu faço? Então, é o que eu estava falando, né? Não adianta rotular seu cunhado como alcoólatra, porque tentando fazer isso, você só vai distanciar ele, fazer ele pegar raiva de AA, pegar raiva de você, entendeu? O problema, muitas vezes o problema que mais distancia do que aproxima são os rótulos que a gente fica criando para a pessoa. Para quem aceita o diagnóstico, é de boa. Eu não tenho problema nenhum em me assumir como dependente químico. Entendeu? Eu não tenho nenhum problema quanto a esses rótulos. Certo? Estou muito bem resolvido com os meus problemas. Agora, para uma pessoa que não aceita o seu problema, rotular ela só vai deixar ela mais puta ainda, vamos dizer assim. Desculpa o palavrão. Né? Só vai deixar ela pior. Mais com raiva de você. Então, evite rótulo. Certo? Esquece essa abordagem, tipo assim, olha, você é adicto, você é alcoólatra, você precisa do AA. Não, esquece isso aí. Esquece isso aí, entendeu? Não rotula, não, sabe? Tenta partir para uma abordagem mais comportamental, de tentar ajudar a pessoa a observar os seus comportamentos e ver o quanto eles prejudicam a vida dela hoje. Olha, você não acha que toda vez que você bebe demais e sua mulher briga com você, uma hora ela vai largar de você? Entendeu? Sem falar que o cara é alcoólatra, que o cara é adicto, que o cara é aquilo. Os rótulos só piora, gente. Evita rótulo. Entendeu? Para uma pessoa que não aceita o problema, você tentar empurrar a goela abaixo da pessoa, que a pessoa é uma adicta, você só vai piorar o problema. Então, assim, para começar, reformula essa pergunta. Eu quero convencer ele. Esquece. Ninguém tem que convencer nada. Entendeu? A gente já começa errado quando a gente quer convencer as pessoas. Certo? Quando eu estou fazendo live para vocês aqui, eu quero convencer vocês. Eu quero transmitir informação. Eu quero conscientizar. Se o que eu estou falando convenceu você, ótimo. Meu trabalho está cumprido. Se não convenceu, não tem problema. Volta amanhã e continua assistindo. Entendeu? Parabéns pelo trabalho. Sempre vejo seus vídeos na surdina. Obrigado, Aguinaldo. A gente foi vizinho, né? Na Vila Martins aí. Agora estou na Água Branca 2 aqui. Companheiro de longa data de recuperação. Valeu, Aguinaldo. Um abraço aí. Então, como eu estava falando, né? Agora eu perdi o raciocínio. Esquece os rótulos, né? De convencer. Eu tenho que convencer essas coisas. Não. Entendeu? Não vai por essa linha de pensamento de tentar convencer essas coisas, né? Tenta mais assim, eu preciso me aproximar dele. Como que eu vou me aproximar dele? Sem confronto, sem sermão, sem convencimento, entendeu? O que a gente faz que trabalha com isso? Acolhendo, porque daí acolhendo a pessoa vai se sentir mais aberta, mais segura para falar. Falando, o que ela fala, eu posso pegar aquilo e devolver isso em forma de reflexão.
Não em forma de sermão, tentar convencer, nada. Eu devolvo o que ela vai me falar em forma de reflexão. Só que eu só vou conseguir isso se eu conseguir uma abertura da pessoa. E a pessoa só vai criar essa abertura comigo, esse vínculo, né? Se eu não rotular ela, se eu não partir para esse confronto, entendeu? Vamos lá. Mais perguntas. Agora sim. Tem algum livro que você recomenda para quem está em recuperação? Tirando o livro do Azul do NA ou o livro do NA, poderia ser o primeiro? Como assim? Bom, sem o livro do NA, então, eu tenho bastante livro aqui muito profissional, muito técnico, né? Eu tenho um livro aqui, ó, que não é o livro do NA, de um amigo meu que trabalhou comigo, foi meu psicólogo também, chama Pablo Kurlander, A Jornada dos 12 Passos, tá? É os 12 passos, só que é uma releitura, né? Uma releitura dos passos. É uma leitura diferente dos passos, entendeu? Não muda nada, entendeu? Não muda nada. É os mesmos 12 passos, só que uma leitura sobre uma perspectiva um pouco diferente. Eu recomendo, tá? Porque daí eu tenho um livro aqui de psicologia, de comunidade terapêutica, que são livros para quem trabalha na área. Eu não sei se interessaria, né? Para as pessoas que só querem parar de usar. A pessoa que só quer parar de usar, ela quer parar de usar, ela não quer. Tem esse aqui, ó, que é do AA, que eu gosto muito, ele é bem pequenininho, chama Vivendo Sóbrio. Vivendo Sóbrio. É muito bom também, ele é bem prático. É alguns métodos usados por membros de AA para não beber. Eu acho muito bom esse livro aqui. Vale a pena ter, tá, gente? Vale a pena ter. Livro bem pequeno, cara, e ele é bem prático. Às vezes eu vejo perguntas aqui, a pessoa assim, o que eu faço para abstinência? O que eu faço para entrar em recuperação? Esse livro aqui, ó, ele dá as dicas, assim, ó, faça isso, isso e isso, né? Aí tem outros aqui, ó, tá longe aqui. Ai, ai. Eu tenho muito livro de NA, né? Entendeu? NA, isso resulta porque tem os meus livros, só que são digitais, né? Eu não consegui ainda din-din para publicar eles. Os livros digitais estão na Academia SOS, daí vocês podem se tornar membro. Eu tenho Como Vencer as Drogas, eu tenho Prevenção da Recaída, que é um programa que eu criei, né? Estou limpo há 1 ano e 6 dias. Sempre que tenho vontade de usar, mas sei que passa. Meu amigo está há 1 ano e 6 meses. Diz ele que não tem vontade. Posso estar recaindo inconscientemente? Não, não. Entendeu? A questão é assim, não fica se comparando com seu amigo, entendeu? Às vezes, né? Primeira coisa, cada um tem um ritmo, cada um tem uma relação com a substância. Segundo, às vezes a pessoa não tem, não é que a pessoa não tem vontade, ou ela está em negação, ou ela não consegue perceber a vontade, entendeu? Então, assim, nem tudo que a pessoa verbaliza é verdade, certo? E outra coisa, se comparar é uma grande armadilha, então não fique se comparando, tá? Não fique se comparando. Cada um está num ritmo de recuperação, certo? A comparação, para mim, ela só é válida quando você usa ela como inspiração para crescer. Que é o quê? Pô, aquele cara tá fazendo e tá dando certo. Vou tentar fazer o que ele tá fazendo. Entendeu? Agora, quando você se compara para se depreciar, tipo assim, ó, o que o cara conseguiu e eu não tenho. Ele tem e eu não tenho. Ele faz isso e eu não faço. Entendeu? Isso só te deixa para baixo e deixa com a sensação de que você não está evoluindo, entendeu? Se comparar com os outros negativamente é ruim. A gente tem que usar outros como inspiração.
Vamos lá, vamos ver se tem perguntas. Vamos ver aqui no TikTok. Perguntas no TikTok, pessoal? O que eu faço para ajudar meu marido quando sair do centro terapêutico? Então, o que que você faz para ajudar, né? Eu acredito que assim, a primeira coisa é tentar não controlar excessivamente, tentar não oferecer ajuda sem ele precisar, tentar não cuidar demais, certo? Ah, não deixar que a sua ansiedade atrapalhe o processo, porque a família é muito ansiosa, entendeu? Ela é tão ansiosa que ela é mais ansiosa que o próprio dependente químico. Aí o cara sai, entendeu? E a família, com o maior medo da pessoa recair, acaba fazendo coisas, atropelando as coisas e fazendo coisas que nem precisava fazer, mas ela acaba atropelando com medo, entendeu? Então, assim, não tem como saber falar exatamente o que você vai fazer. A única coisa que eu posso te falar é evite o cuidado excessivo, evite o medo excessivo, evite ficar interferindo demais e tente mais observar como ele vai reagir fora do tratamento, né? E para ver se ele vai manter-se motivado e mantendo o que ele aprendeu lá dentro e vai dar continuidade aqui fora, certo? E observando. Porque assim também, às vezes a pessoa pode sair e ela pode meio que perder a motivação de buscar tratamento. Aí a família pode ser uma rede de apoio, né? De mostrar para a pessoa que ela incentivar a pessoa a continuar buscando tratamento. Então o que, que a família pode fazer? Sei lá, se a família tiver condição, pagar um psicólogo para ele continuar fazendo o tratamento aqui fora, um terapeuta, para fazer um acompanhamento aqui fora, incentivar ele a continuar indo no CAPS, caso não tenha condição financeira, é incentivar ele a continuar o tratamento e não a parar. Entendeu? E tomar cuidado com a ansiedade, é o mais perigoso. A família, às vezes, ela quer se recuperar mais do que o próprio dependente químico. Entendeu? Ela quer se recuperar ainda mais que o próprio dependente químico. E daí a vontade dele é tanta que ela acaba entrando no meio e fazendo pelo dependente químico, antecipando as coisas, entendeu? E isso não é bom. Preciso voltar ao CAPS, mas como tive várias recaídas, criei um bloqueio que não me deixa voltar. Então, procura outra modalidade de tratamento, né? Às vezes, um grupo de apoio, né? Muda. Eu não sei se a sua cidade tem mais de um CAPS, tenta ir em outro CAPS, né? Sempre final de semana recaem. O que devo fazer? Então, você precisa mudar a sua rotina no final de semana, né? Por que você só recai no final de semana? O que você está fazendo no final de semana? Precisa mudar a rotina. Parar de fazer o que se faz no final de semana. Você vai, sei lá, para balada, para o bar no final de semana, cria uma outra programação. Cria uma outra programação para fazer no final de semana, né? Tem muita gente que não está disposta a abrir mão das coisas que faz no final de semana, entendeu? E esse é o grande problema. A pessoa não está disposta a abrir mão do happy hourzinho, da baladinha, dos amigos bebendo cerveja. Ela não quer abrir mão disso. Aí dá nisso, entendeu? A partir da hora que a gente está disposto a abrir mão disso e começa a se esforçar para fazer diferente, bom, por exemplo, então final de semana, todo final de semana eu recaio, porque eu vou no bar, eu vou com os amigos, eu vou nisso, eu faço.
Eles me chamam, eu vou beber, eu vou pro happy hour, eu vou pro barzinho, eu vou pra balada. Então no final de semana agora eu vou começar, sei lá, vou acampar, vou pra igreja, vou no cinema, vou ficar com a minha família. Eu vou inventar alguma coisa para não fazer o que eu fazia, entendeu? Para ficar longe daqueles estímulos, para ficar longe daqueles ambientes, para ficar longe daquelas pessoas, né? O grupo é bem claro quanto os evites, né? Evite, né? Praticar os evites, entendeu? Quem é membro de NA sabe o que eu estou falando. Quais são os evites? É o básico, né? Hábitos, lugares e pessoas. Esse é o básico. O básico. Hábitos, lugares e pessoas. Entendeu? Aí tem gente que fala assim, ah, mas eu não consigo. Bom, então daí entra outro problema, né? Que eu falei, acho que na live passada, né? Você está pronto para a recuperação? Às vezes a pessoa não está pronta, né? Para abrir mão, para renunciar. O terceiro passo do AA e do NA fala de renúncia, né? Fala de entrega. Que quando a gente entra em recuperação, quando a gente decide parar algum vício, a gente tem que estar ciente de que a gente vai renunciar a muita coisa. Ou você está pronto e disposto a renunciar, ou nada vai mudar. Recuperação é renúncia, entendeu? Só que eu sempre falo, sempre com uma renúncia vem um ganho, né? Sempre com uma renúncia vem um ganho, certo? Se eu renuncio o cigarro, eu ganho pulmão, certo? O problema é que as pessoas, quando elas pensam em renunciar, elas só focam no que elas estão perdendo e não no que elas estão ganhando, entendeu? Elas só focam no que perde, não no que ganha. Se eu renuncio o cigarro, eu ganho pulmão, eu ganho saúde, né? Se eu renuncio amigos da ativa, certo? Eu ganho paz de consciência, porque ninguém vai ficar me chamando para beber sendo que eu não quero. Entendeu? Eu ganho paz no meu psicológico. Por quê? Porque a pessoa fica chamando, aí eu fico ansioso, eu não consigo falar não, né? Se eu renuncio ambientes da ativa, ambiente de consumo, eu ganho outros ambientes mais saudáveis, né? Eu falo por mim, né? Eu fiz um monte de renúncia, né? Eu estou há 11 anos em abstinência. Eu renunciei tudo. Eu vejo amigos antigos aí tirando foto no Facebook, nas redes sociais com cervejinha na baladinha. Legal, parabéns para eles, bonito, lindo. E eu renunciei a isso, né? Eu renunciei. Só que daí o que acontece? Sobra mais dinheiro. Aí eu vou pra praia, eu vou viajar, eu vou fazer as coisas que eu gosto, né? Depois que eu parei, eu fiz tanta viagem já, porque começou a sobrar dinheiro, que eu parei de usar, começou a sobrar dinheiro. Então você veja, eu renunciei ambientes de ativo, eu renunciei baladinha e bar todo fim de semana. E o que eu ganhei? Eu ganhei viagens incríveis. Eu fiz cada viagem que eu nunca imaginei que eu ia fazer, né? Dentro do Brasil, fora do Brasil, por quê? Porque o dinheiro que eu gastava com vício começou a sobrar. E esse dinheiro eu comecei a guardar e comecei a viajar. Entendeu? Então, sempre que você renuncia uma coisa, você está ganhando outra, né? É isso que a gente tem que pensar. O que eu preciso renunciar? Com essa renúncia, eu ganho o quê? Certo? O que você ganha renunciando? Me responde, por favor, no Messenger. Desculpa, cadê sua mensagem? Bom, depois eu respondo no particular, tá ok? Eu não vi sua pergunta aqui. Me responde, por favor, no Messenger. Marcos Fernandes. Bom, manda mensagem para mim no particular que eu respondo. Eu não vi sua pergunta. Mais perguntas, pessoal?
Tô tentando achar perguntas aqui. Se não tiver perguntas, então eu vou me despedindo de vocês aí. Lembrando que temos live nas quartas e quintas também, às 7 da noite, tá ok? Conto com a participação de todos. Temos uma programação de vídeo grande aí. Não deixe de seguir a gente lá no YouTube também, pessoal do TikTok. Pessoal do YouTube seguir no TikTok também. Pessoal do TikTok seguir no YouTube. E tem vídeo a semana toda no YouTube, tem vídeo a semana toda no TikTok, tá ok? Participe da nossa comunidade lá, grupo de apoio para vocês, é gratuito no WhatsApp também. O link na bio aqui do TikTok, o link na descrição do vídeo. Então é isso, pessoal. Uma excelente semana a todos. Participe das nossas lives da semana aí. Essa semana tem live. O que a gente vai falar essa semana? Na quarta, a gente vai falar sobre cuidados para não sabotar o tratamento do dependente químico, né? Falando da família, né? Falando para a família também, isso aqui tem a ver com a família, né? E na quinta, como saber se a pessoa é dependente química? Essa é uma pergunta que é muito importante, sugiro que todos vocês assistam, porque nem todo mundo é dependente químico, tá, gente? Nem todo mundo que usa é dependente químico, tá? Mas como saber quem é e quem não é? Esse é o tema da live de quinta-feira. Certo? Então eu espero todos vocês. Quais os horários? 7 horas da noite. Quarta-feira, 7. Quinta-feira, 7 da noite. Tá? Aí assim, pode acompanhar pelo TikTok ou pelo YouTube. Se por acaso você tem algum compromisso e acabou perdendo a live, no TikTok eu não sei se fica disponível, mas no YouTube, na aba ao vivo, todas as lives que eu faço sempre vão estar disponíveis lá. Então, se por algum motivo você não pode participar da live no YouTube ou no TikTok às 7 horas, depois é só você ir lá no YouTube, entrar na aba ao vivo e assistir as lives que ficam todas salvas lá, tá ok? Então é isso, pessoal. Uma boa noite a todos, uma excelente semana e até a próxima. Tchau, tchau.